Falar sobre a associação, eu me lembro assim das reuniões que a gente tinha na Biblioteca Central. Lá na biblioteca, nós fazíamos várias reuniões. De vez em quando tinha uma palestra, tinha palestrantes na biblioteca que eram feitas para as pessoas cegas. E numa dessas palestras, num desses bate-papos, se surgiu a ideia da Associação Baiana de Cegos. E foi aí que começou, veio um pessoal de Associação Nacional, que eu não estou me lembrando o nome agora, e tinha naquela época algumas pessoas que pensaram nisso. Tinha Paulo Rogério, que era também uma pessoa que era muito ligada ao movimento. Tinha Jaime Coy, Manuel Santa Rosa, João Bosco, Carlos Castros. Tinha algumas pessoas que pensaram nesse movimento e começamos a reunir. E numa dessas reuniões foi feito, bateu o martelo para fundar a Associação Baiana de Cegos. Na época a gente conseguiu, eu consegui um contador para trabalhar, para ajudar na nossa fundação. Ele fez a documentação toda que precisava de contabilidade. Nós formamos a primeira diretoria e uma coisa que eu gosto de lembrar é que nessa primeira diretoria, uma coisa que chamou a atenção, a primeira chamada nossa foi arrumar. Os cegos precisavam de emprego. Frequentei o Instituto de Cegos da Bahia até os 16 anos, em 1984. Foi quando de lá saí, por ter concluído hoje o Fundamental 2, na nossa época ginásio. E a Associação Baiana de Cegos estava começando a se ouvir falar, já que já se havia algumas reuniões, na época feita no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, aqui mesmo nos Barris. E nós, em 85, entre muitas conversas, muitos debates saudáveis, né? Em 1985, no dia 14 de setembro, foi fundada a Associação Baiana de Cegos. Me lembro que tinha grandes pessoas cegas que estavam nesse contexto de fundar uma instituição que vinha justamente para modificar muito a nossa vida enquanto pessoas cegas. E me lembro de algumas pessoas que eu peço licença e pedir desculpas também àqueles que eu por acaso não citar, mas eu me lembro que tinha a professora Maria Jerusa de Souza, Alberto Galvão, professor João Prazeres, João Eudes, Manuel Santa Rosa, Antônio Cirqueira, Paulo Rogério Argolo, Edmilton Pedreira, Silvio Lima Gama, Joselice Braga e tantos outros que, como eu disse, Joílio Ferreira Filho. E essas pessoas juntas, Marilza Vieira de Matos, não pode deixar de esquecer, Aldelita Figueiredo, João Guimarães, muitos mesmo, essas pessoas juntaram-se e conseguiram fundar a nossa associação. E a associação já começou quebrando um paradigma, porque ela conseguiu eleger, sim. A primeira pessoa a ser presidente da ABC foi nada menos, nada mais do que Marilza Vieira de Matos, uma mulher cega, o que para a época, 40 anos, não deveria ser fácil, né? A gente sabe o quão é difícil uma mulher chegar a um cargo tão importante na vida. Imagine uma instituição que é fundada neste momento, imagine aí naquele momento, né? Associação Baiana de Cegos fundada e quem vai presidir a associação? Uma mulher cega. Olha que começou, na verdade, essa questão da informática aqui na Bahia, né, que foi a primeira cega a trabalhar aqui na Bahia, no Serpro, né, como programadora. Ela abriu caminho para muita gente, né, ela sempre foi uma pessoa muito visionária e o seu legado a gente nunca vai esquecer. Uma pessoa que tem o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso respeito pelo seu legado que ela deixou e o exemplo de vida, né, para todos nós cegos. A Biblioteca Central, que tinha um setor Braille, e lá era um ponto de encontro das pessoas que não enxergavam, porque a gente se encontrava lá, trocava ideias e tal. E a partir daí começou assim a se pensar no movimento de cegos na Bahia. A Associação Baiana de Cegos foi assim uma ideia desse movimento aí. E a partir daí começamos a fazer um trabalho de inclusão social mesmo, de verdade, que a ABC começou a aparecer nos lugares todos e tal. E nesse contexto geral, eu sempre tive presente, sempre gostei de participar
Isso a gente tinha palestras, a gente debatia assuntos e tal, e a partir daí surgiu a vontade de se criar uma associação. E nessa época tinha Alberto Jerusa que trabalhava na Biblioteca Central, e a gente começou e, enfim, surgiu a Associação Baiana de Cegos. A gente fundou a associação, fez os documentos necessários, fomos fazendo as coisas devagar, fomos fazendo aos pouquinhos, e depois eu teve a eleição para quem saber da diretoria que seria. Eu fui a primeira presidente da Associação Baiana de Cegos, certo? E tinha muita gente naquela época, não sei se eu vou lembrar o nome de todas as pessoas, mas tinha Jerusa, tinha Alberto. Sempre fui assim uma mulher que quis fazer com que a mulher ocupasse o lugar que ela precisava ocupar na sociedade, que era falar com a sua própria voz, dizer a sua própria vontade e participar das coisas que eram importantes, de verdade. E nessa época foi também por isso, certo? E eu juntei com esse grupo aí, que também queria isso aí também, e a gente conseguiu inserir várias mulheres nesse contexto, certo? E muitos homens também, certo? E a partir daí a gente foi fazendo uns trabalhos devagarzinho, fazia curso, fazia palestras, fazia eventos, e a gente foi juntando e, de alguma maneira, digamos assim, dizendo assim, olha, nós somos cegos, mas nós podemos fazer as coisas. A associação, no início, mesmo antes da fundação, a Associação Baiana de Cegos teve um papel importante do setor Braille da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, onde as lideranças se reuniam, né, convocavam as pessoas cegas e com baixa visão para naquele espaço refletirem sobre os rumos do movimento. E após a ABC ser fundada, antes de construirmos a nossa sede, as reuniões se davam na casa dos presidentes, dos dirigentes. Então, a ABC foi um projeto de luta, um projeto de resistência, um projeto de criatividade. A Associação Baiana de Cegos ela surge em 1985, mas a mobilização para que isso acontecesse começou em 1984, vendo se efetivar em 85. Inicialmente, aconteceram várias reuniões no setor Braille da Biblioteca Pública, aqui nos Barris, sempre com a presença dos representantes da FEBEC, que era a Federação Brasileira de Entidades de Cegos, na pessoa do Aldo Linhares, Adilson Ventura e outras pessoas também daqui da Bahia. Um grupo que estava realmente já desejando criar uma instituição que representasse o segmento aqui na Bahia, que nós não tínhamos, né? Sabíamos da existência de outras instituições no Nordeste, mas a Bahia não tinha uma instituição que nos representasse efetivamente enquanto movimento social. Sempre tivemos o Instituto de Cegos, mas o Instituto de Cegos nunca foi uma representação de movimento social. E o desejo de se criar uma instituição era muito grande. Bom, tivemos diversas reuniões. Esse grupo maior se reunia no setor Braille, da Biblioteca Pública, aqui dos Barris. E houve também algumas reuniões com Paulo Rogério no auditório do SENAC, ali na Aquidabã, sempre aos sábados, para discutir, né, justamente a constituição dessa instituição, que hoje que é a Associação Baiana de Cegos. E eu fiz parte, em 85, da comissão organizadora do Estatuto, né,
para elaborar o estatuto e criar, de fato, a Associação Baiana de Cegos. Nessa comissão, lembro que era eu, Marilza Vieira de Matos, Jerusa, Odelita também fazia parte da comissão, e um amigo meu chamado Simeão Campos, ele é advogado, hoje parece que ele é juiz, não sei, a cidade aqui da Bahia, não tenho falado com ele já há um tempo. E sempre na casa de Marilza, aqui na Rua Direita da Piedade, uma noite por semana a gente se reunia, íamos até pela madrugada, né, discutindo estatuto, pegando vários estatutos de algumas instituições, encaminhado pelo pessoal da FEBEC. E Marilza já tinha uns contatos com o pessoal de outros estados, de São Paulo, de outros estados do Brasil. Isso facilitou essa discussão, essa comissão, para que a gente avançasse para a elaboração do estatuto, nosso estatuto, primeiro estatuto, e em 1985 foi, de fato, criada, né, institucionalizada a Associação Baiana de Cegos. Em 85 também já tinha um movimento, né, no Brasil muito forte de cegos. Assim que foi criada a associação em 85, tivemos o primeiro encontro nacional que a associação participou, né, foi em Santa Catarina, em Florianópolis. Já foi em 86, logo após a fundação da associação, onde fui eu, Marilza, parece que Jerusa, não me recordo mais as pessoas que foram na época, mas estivemos lá numa cidade vizinha de Florianópolis, que é São José, esse encontro nacional de entidades de cegos. E daí por diante, a associação foi ganhando visibilidade. Eu fiz parte da primeira diretoria. Marisa, só voltando aqui à questão da constituição da primeira diretoria da associação. Talvez não me lembre de todos os nomes, mas Marisa foi a primeira presidente, Odelita foi a vice-presidente, a nossa saudosa Avani Vilas Boas era a secretária. Fazia parte da diretoria também a nossa querida e saudosa Railda Góes, João Eudes, Manuel Santa Rosa também fazia parte da associação, da diretoria. E não me recordo agora mais algumas pessoas. O próprio João, o próprio Simeão também, ele fez parte do Conselho Fiscal. E me parece que Alberto também já estava no Conselho Fiscal nesse período, nessa época. Talvez tenha esquecido de alguém. Mas, continuando, né, a gente vem o processo de legalização da instituição. Todo aquele processo de cartório, eu já fui diversas vezes ao cartório, que eu fui como primeira diretoria, eu estava na função de diretor social e assumi esse papel de estar viabilizando a legalização da associação através dos cartórios. Então, foram muitas viagens para o cartório lá no comércio, faltava um documento hoje, outra manhã, enfim. Todo aquele processo burocrático, não temos a facilidade que tem hoje, você escanear e mandar o documento. Foram muitas viagens, mas graças a Deus foi muito válido esse trabalho todo que a gente teve na primeira diretoria, sempre buscando, na verdade, pensando no bem-estar das pessoas cegas. Porque até então nós saímos do Instituto de Cegos e não tínhamos outra instituição para se sentir apoiado. Foi um momento de união dos cegos, eu entendo dessa forma, porque cada um estava no lugar, não se encontrava. Tinha o pessoal lá de São Gonçalo, da Vassoura, era chamada Vassoura Fiel, é Vassoura Fiel? Não, Vassoura, esqueci o nome, que se ganhou um terreno naquela época, se doou, e alguns cegos ficaram morando lá. Mas ficava uma coisa muito solta, aí que também teve uma reunião, agora me lembrei, no Senai essa reunião foi no Senai, falando da fundação da Associação Baiana de Cegos, que a gente ia fundar, chamou esse pessoal que era lá de São Gonçalo, que hoje é o nome Aliança, né? É Aliança. Aliança,
Então, o pessoal da Aliança foi para lá, para o Senai, e lá a gente falou da fundação da Associação Baiana de Cegos. A fundação da Associação Baiana de Cegos, em 14 de setembro de 1985, é um grande marco. Ela inaugura o movimento de cegos no estado da Bahia. E é a partir da Associação Baiana de Cegos que as pessoas cegas começaram a se organizar, inclusive em outros municípios para além de Salvador. Então, a ABC ela tem esse alcance, porque ela motiva, ela enseja a fundação de outras entidades congêneres em todo o estado da Bahia, a partir da década de 90. E a ABC ela é fundada em um contexto emblemático, em um momento em que o país vivia uma efervescência política e o próprio movimento, não só no Brasil como no mundo, de pessoas com deficiência, estava também se organizando. Tanto assim que em 1984 a gente teve a fundação da FEBEC, Federação Brasileira de Entidades de Cegos. Bem, esse movimento todo, né, para a criação da Associação Baiana de Cegos, tivemos também a participação de pessoas que não eram cegas, mas que tinham simpatia pela causa, tinham compromisso com a causa. Dentre essas pessoas, a professora Raia dos Santos Góes, a Vani Vilas Boas, que vieram, como eu disse, compor da diretoria, da primeira diretoria da Associação Baiana de Cegos. Me recordo que logo em 1986 realizamos, né, vários encontros na Biblioteca Central, que era o nosso ponto de apoio, que não tínhamos sede, realizando debates sobre o mercado de trabalho, sobre a cidadania da pessoa cega no estado da Bahia. Foram alguns encontros onde tínhamos a presença da imprensa de Salvador, a imprensa baiana, fazendo cobertura do nosso evento. Tivemos alguns encontros maiores, foram realizados no auditório Walter da Silveira, o primeiro encontro de pessoas cegas da Bahia, um número expressivo de participantes, sempre com a presença da mídia. Enfim, houve uma divulgação muito grande na época, todos os eventos nossos. E assim, hoje a gente vive um outro momento, claro que diferente daquela época, né, onde a associação já está em outro patamar de espaço na sociedade, né? Mas foi todo um fruto de um trabalho começado em 84, em 85, em 86, né? E que cada um que passou aqui por essa casa deixou o seu legado, né? E isso a gente tem que reconhecer o valor de cada um, né? Uma das grandes preocupações nossas da primeira diretoria era ter uma sede própria, mas para você criar uma instituição em 2 anos, que o mandato era de 2 anos, e o primeiro mandato foi de 2 anos, depois foi alterado para 4. 2 anos, praticamente você fica 1 ano somente para poder legalizar a instituição, porque o cartório demorava, enfim, era tudo mais devagar, tudo mais lento, tudo na base ainda da datilografia. Hoje, não, hoje tem o computador, que é tudo mais rápido. Então, passamos praticamente 1 ano somente no trabalho burocrático de cartório. Só em 86 que, na verdade, a gente começa efetivamente com a associação legalizada, podendo fazer algumas ações mais efetivas com as pessoas com deficiência visual e sem que, como eu disse, as pessoas que sempre foram simpatizantes da nossa causa e meditaram com a gente desde o início. A fundação da ABC, além de pessoas cegas e com baixa visão, teve o envolvimento de professores, né, educadores, pessoas da sociedade civil, então amigos e amigas de pessoas com deficiência visual que naquele momento simpatizaram, né, se simpatizaram com a causa e agregaram valores, né, se envolvendo com as pessoas cegas no sentido de viabilizar a fundação da Associação Baiana de Cegos. E é importante dizer que as pessoas com deficiência visual que se envolveram na criação da ABC, muitas eram professores, professoras, advogados, trabalhadores da indústria. Então, era um momento em que
no estado da Bahia, havia apenas 3 instituições que aglutinavam pessoas cegas. O Instituto de Cegos da Bahia, que era uma instituição eminentemente educativa, a Aliança dos Cegos e o setor Braille da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Ora, nenhuma dessas instituições tinham natureza representativa. Então, a ABC ela surge com esse propósito, né, de se constituir como uma entidade representativa na luta por conquistas de direitos. E uma questão assim muito importante naquele momento que motivava, né, o movimento das pessoas com deficiência visual no estado da Bahia era o mercado de trabalho. E a ABC ela conseguiu dar essa resposta, né, pouco tempo após a sua fundação, que era esse anseio do mercado de trabalho. E foi o principal objeto da instituição, né, o principal objeto de atuação da instituição, né, em trazer esse debate, em trazer essa discussão, houve êxito considerável nesse sentido. A Associação Baiana de Cegos, não só para mim, mas também para todas as pessoas que têm deficiência visual, ela sempre teve um papel indispensável no que diz respeito à cidadania, ao acesso à educação, ao trabalho, ao acesso ao processo de conscientização política, porque é aqui que as pessoas que têm deficiência visual começam a adquirir conhecimento e mais tarde experiência para que se tornem pessoas que saibam reivindicar seus direitos e também saibam ter noção dos seus deveres. E eu posso dizer que a Associação Baiana de Cegos no estado da Bahia, ela estabelece um divisor de águas, porque antes nós tínhamos o Instituto de Cegos da Bahia e o foco do Instituto de Cegos da Bahia era apenas educacional. E a Associação Baiana de Cegos veio na década de 80 justamente com esse objetivo fundamental de fazer com que nós tivéssemos consciência da nossa função enquanto pessoas com deficiência visual na sociedade, de que maneira a gente poderia contribuir, de que maneira a gente poderia construir a nossa trajetória de vida profissional, pessoal, educacional, cultural, né? Também no que diz respeito às atividades esportivas. Então a associação sempre teve uma importância muito grande para as pessoas com deficiência visual. E surgiu a associação que não tinha sede antes. A gente se reunia, as reuniões eram feitas ou na minha casa ou na casa de um outro sócio. Alberto Jerusa, Alberto principalmente, foi o precursor de se conseguir uma sede própria, principalmente para que fosse assim, não ficasse usando o local dos outros trabalhos. E ele conseguiu, a gente alugou inicialmente, depois conseguiu que a associação fosse mesmo Associação Baiana de Cegos, que é dos cegos mesmo. A sede é vamos dizer, de propriedade dos cegos. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos, fazia cursos, fazia palestras, fazia-se um trabalho bem intenso para que a gente pudesse agregar mais assim, as necessidades dos cegos. E todos da época ajudavam. A associação já começou dando alguns passos logo em 1987, 88, quando houve a segunda eleição. A associação já teve um passo de conseguir a sua sede. É aqui onde nós estamos. Naquela época aqui, nós não tínhamos praticamente nada. Era um chão de cimento com as paredes, algumas salas que ainda hoje estão um pouco modificadas. Havia assembleia, fazia-se assembleia aqui mesmo, né, numa dessas salas aqui embaixo. E a associação foi, na verdade, um acordo. A Igreja Católica era dona desse prédio. E o terreno tinha uns herdeiros que entraram na justiça contra. E como a igreja não tinha interesse de ficar com o prédio,
E aí o presidente já, na época, Alberto Galvão, tinha muita influência na Igreja Católica, sobretudo na paróquia de São Pedro, e a qual nós também devemos muito agradecer, na pessoa do padre Aderbal Galvão, quem juntou ali, já que eles não tinham interesse, então doou o prédio à associação, e a associação, através de convênios, de movimentações, balaios, né, sorteios juninos, faz um monte de coisa e conseguiu alavancar recursos, e aí fez um acordo na justiça para ter o terreno. Depois, o presidente Alberto Galvão, na época, conseguiu, através de convênios com o governo do estado, levantar o prédio, ajeitar, e hoje vocês têm esse prédio magnífico, também nós temos, né? Esse prédio magnífico, graças a esses convênios, todas essas parcerias, inclusive até mesmo para ampliar a parte, o anexo 2, não sei se é assim que chama, ainda não tinha, onde foi feita a sala de informática, um monte de coisa. Já o presidente João Bosco conseguiu, através do Ministério do Trabalho, uma verba, e aí pôde fazer, finalizar, na verdade, que Alberto Galvão, quando deixou, ele deixou uma estrutura muito bacana. Então, a Associação Baiana de Cegos, ela caminhou, ela pôde mostrar. Eu me lembro da inauguração já nesse prédio, que quando foi na inauguração do prédio da Associação Baiana de Cegos, esse prédio, para ser feito, foi uma doação da Igreja Católica, foi conseguida uma doação, e aí tiveram as freiras que viviam aqui. Depois a associação começou a construir, foi conseguindo, ganhando dinheiro, ajuda do município de alguma forma, e conseguiu fazer esse prédio que está aí hoje. Mas começou dali também a construção e a inauguração desse prédio. Eu me lembro que eu falei com os músicos, vieram os músicos para cá, foi muito bonito naquele dia, que veio um amigo meu, o Wilson Aragão, que é o que fez a música Capinguiné com Raul Seixas. Ele cantou aqui, teve alguns forrozeiros na época, teve Santa Rita tocando violão aqui. Foi uma inauguração muito boa. O Wilson trouxe um violinista que era muito bom, mineiro, o cara tocava o violão espetacular. Então foi assim uma coisa muito bonita, né, essa parte que eu me lembro da associação, né, mostrar o valor que teve a fundação de um trabalho para que os cegos comecem a perceber que na medida que a gente se unir é bem melhor, o trabalho caminha bem melhor. A Associação Baiana de Cegos tem uma trajetória muito bonita, porque quando ela surgiu inicialmente sem espaço físico. As reuniões aconteciam na Biblioteca Pública do Estado da Bahia. E a partir da década de 90, o ex-presidente Alberto Galvão, como ele tinha um certo conhecimento pessoal da igreja, então ele conheceu as freiras franciscanas carmelitas. E foi a partir disso que ele começou a ver as possibilidades de conseguir um espaço para a Associação Baiana de Cegos. Então tudo começou aqui, nesse espaço, né? E antes nós só tínhamos a parte de baixo da associação, né, com algumas salas, e no decorrer do tempo, com as articulações políticas, né, não só com a rede estadual, mas também com a rede municipal, Secretaria do Trabalho, de Ação Social, foi a partir disso que se conseguiu efetivamente recursos e parcerias para que hoje nós tivéssemos uma sede estruturada, muito bem construída, né? E com isso a gente tivesse o espaço adequado para que a gente pudesse desenvolver as atividades, né? E assim fazer com que esse processo de construção da cidadania das pessoas com deficiência visual pudesse ser feito de forma mais efetiva, né? Porque antes nós só tínhamos o trabalho, vamos dizer assim, teórico, né? No sentido de estudar, né? De que maneira se construir um estatuto, um regimento eleitoral, um regimento interno, né? Como regularizar a associação, né? No sentido de se adquirir a documentação adequada, atividade pública federal, estadual, municipal, certificado do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, o certificado de assistência social, né?
E a partir dessa documentação foi que a associação começou a ampliar o leque de parcerias. É bom pontuar a importância que o Alberto teve, né, que o Alberto Galvão teve na história da Associação Baiana de Cegos como um grande empreendedor, né? Ele que construiu a Associação Baiana de Cegos. Hoje a ABC tem um prédio suntuoso, um prédio imponente e que a gente deve a luta, né, do Alberto Galvão, a quem a gente sempre exalta, a quem a gente sempre expressa, né, o nosso reconhecimento por esse trabalho muito digno, por essa luta, por essa perspectiva empreendedora, né, que ele deu, né, ao movimento na construção da sede da ABC. A ABC hoje ela tem um auditório para mais de 80 pessoas, 15 a 20 salas espaçosas, né? Um infocentro para 20 pessoas, 20 máquinas, né? Temos uma área de lazer onde suporta para um evento entre 120 a 150 pessoas. Então, ou seja, é um prédio que a gente tem orgulho de ter esse prédio, tem orgulho da associação ser o que ela é em termos de estrutura. Em 1986, eu era diretor de Relações Públicas da Associação Baiana de Cegos e fui convidado para assumir a coordenação de mediação de mão de obra da Secretaria do Trabalho do Estado da Bahia. Fiquei por lá pouco tempo, mas o tempo que eu fiquei, a gente conseguiu empregar algumas pessoas e, dentre essas pessoas, nós colocamos várias pessoas cegas no mercado de trabalho. A associação conseguiu mostrar a habilidade dos cegos, inclusive até no emprego da Bahia Farma, junto com o Senai, foi encontrado as pessoas aqui na associação, que depois foram para a Bahia Farma e da Bahia Farma começaram a trabalhar na Bahia Farma e alguns depois foram para a Biblioteca Central. Tivemos um convênio, né, que foi firmado com a Bahia Farma, onde foram colocadas 25 pessoas na Bahia Farma. Dentre essas 25 pessoas, nós colocamos, parece que 5 pessoas cegas, né, e que chegaram a se aposentar lá, né. A Bahia Farma foi extinta, mas as pessoas foram relocadas para outros setores do Estado e se aposentando. Esse processo todo, a associação teve um papel muito importante, porque apesar de eu estar na coordenação de determinação de mão de obra da Secretaria do Trabalho, e assim conseguimos abrir as portas da Bahia Farma. Aí surgiu a forma de se fazer um convênio para que essas pessoas fossem colocadas na Bahia Farma. E no momento foi muito interessante esse convênio, porque foi quando justamente o Senai tinha extinto, né, o setor de colocação de mercado de trabalho, né, que o nosso Manuel Santa Rosa fazia com muita maestria esse trabalho lá frente ao Senai. Assim nós também conseguimos colocar, né, através da parceria com a Associação Baiana de Cegos e a Secretaria do Trabalho, algumas pessoas, como no Hospital Português, como telefonista, né, José Lice Braga, colocamos lá naquele tempo. Não era tão fácil, contamos com o apoio também da Odelita, que era trabalhar na Embratel e tinha uma amizade lá com uma pessoa, um engenheiro da Embratel, para que adaptasse o sistema de telefone da central do Hospital Português, para que ela pudesse estar atuando, e se aposentou já também, inclusive. Então, assim, a associação sempre teve um papel muito importante de cada pessoa cega que por aqui passou, ou que não passou, mas que teve a mediação de alguém daqui da Associação Baiana de Cegos. O próprio cego já saía dali com o curso formado e ele mesmo poderia buscar o emprego dele, ou usar a profissão dele, né? Essa coisa prática. Então, foi a Associação Baiana de Cegos que começou na época, comigo e Marilza, que a gente foi lá conversar com o médico, como eu falei, a doutora Perpétua e o doutor Alberto Alencar, e naquele momento a associação não tinha espaço para fazer o curso na própria associação. Por isso que a associação foi montada, a primeira sede foi na própria casa de Marilza. Tivemos a ideia
e fomos falar com ele, e aí foi conseguido esse espaço do curso lá no Hospital das Clínicas, num prédio da UFBA ali. E aí a gente foi para lá. Naquela época eu não fiz o curso, eu fiz 3 anos depois, né? Mas esse curso ajudou bastante, porque a própria associação começou a promover outros cursos a partir dali. Mas em 86 a associação conseguiu também uma grande proeza. Uma parceria com a Universidade Federal da Bahia, conseguiu formar 6 massoterapeutas à época. Dentre esses 6, 2 foram para o mercado formal de trabalho. José Cândido Silveira foi trabalhar no Instituto Bahia de Reabilitação e Edmilton Pedreira da Silva foi trabalhar no Esporte Clube Vitória. Já em 91, a Associação Baiana de Cegos conseguiu mais um outro curso de massoterapia através do professor José Cândido da Silveira, que ele já no IBR convocou alguns colegas de trabalho, fisioterapeutas e professores também de educação física. E neste curso nós conseguimos, a ABC conseguiu empregar no mercado formal 3 pessoas com deficiência visual. Eu, este que vos fala, do Instituto Bahia de Reabilitação, e uma mulher cega e negra, é bom lembrar, Claudete Souza, e o nosso amigo João Eudes também, João Eudes, que foi trabalhar no Instituto, não, ele foi trabalhar no Hospital do Judiciário. E assim, esse período foi onde eu fiz meu curso, me formei em massoterapia e trabalhei no Instituto Bahia de Reabilitação durante 32 anos, do qual me aposentei, graças a Deus. Tanto eu, quanto o Edmilton Pedreira e o Cândido, nós 3 já nos aposentamos quanto a massoterapia. E aí houve uma expansão muito grande de cursos na ABC. Foi massoterapia, foi informática. A ABC conseguiu fundar uma panificadora, aí colocou gente para fazer curso de panificação, curso de telemarketing. Vou dizer a vocês, viu? Era uma festa, teve curso de artesanato, todo dia à tarde aqui, uma hora dessa, gente, cheio de gente. Na época a associação fez um convênio com o fundo, uma empresa que conseguia recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aí esses cursos, apesar nem de 95 para cá, na verdade, esse curso passou a não ser mais voluntário. O curso de 91 feito por José Cândido foi voluntário. Ele prestou voluntarismo à ABC. O de 86 eu confesso que eu não sei. E o de 95 em diante passou a ser curso pago. As pessoas eram contratadas pela associação através desta instituição que pegava o recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador e investia. Os alunos, como a gente diz, né, não pagava nada, era 0,800. Esses aí nunca pagou para fazer curso aqui. E em 2001 até 2007, eu, junto com a saudosa Ana Cristina Meira, minha grande amiga, nós fizemos uma parceria e aí também nós começamos a ministrar cursos de massoterapia aqui. E deste curso, além de sair muita gente para o mercado informal, infelizmente o mercado formal da massoterapia já estava começando a ter uma certa saturação, a gente não conseguia instituições de fisioterapia que pudessem absorver esse público. Então, nós aí passamos a fazer assim mesmo, mas incentivando, e muita gente passou a trabalhar por conta própria, né? E até que conseguimos, temos aqui um colega, Eduardo Sanches, que começou a fazer, hoje ele é fisioterapeuta, mas ele sabe, ele diz até muito, assim, a gente fica muito feliz enquanto instrutor e até enquanto entidade, né? Quando ele diz, eu comecei na ABC quando eu fiz o curso de massoterapia. Ou seja, aquele curso que ele fez abriu as portas para uma vontade que talvez ele tinha e não tinha ainda descoberto, que era ser fisioterapeuta. E a gente fez muitos cursos na área também da câmara escura depois, né? Muita gente também até conseguiu trabalhar enquanto a sala de câmara escura existia. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não tem mais. E a associação também já empregou gente na época do Paz Mendonça. Aí já tem algumas pessoas que vai falar melhor do que eu, porque a memória tem hora que passa, mas assim, gente, foi muito gratificante. Era um período, claro que aquele período era propício. Ainda não havia tanta tecnologia que absorve essas mãos de obra que hoje a gente precisaria tanto. Na época a gente tinha tanto a dar. Hoje muita coisa já se faz através de máquina, enfim. Mas enquanto existia, a associação soube muito bem ocupar esse espaço, né, de promover, sim, a pessoa cega para o mercado de trabalho. E até mesmo na informática, eu me lembro que na época que eu também fui aluno,
da primeiro curso de informática aqui, não tinha internet, mas quanta gente como eu, que não sabia nem como era o computador, só ouvia falar. E depois, no dia que teve condições de comprar o computador, foi estudar, foi fazer alguma coisa. Se não trabalha diretamente com aquele curso, mas também a gente se convia o seguinte, foi através daquele curso que a pessoa começou a ter noção do que é informática e o que vai servir na sua vida, inclusive acadêmica, quando a gente vai estudar e que sabe que ali tem uma tecnologia que eu posso utilizar para favorecer nos meus estudos. Então, a Associação Baiana de Cegos sempre buscando e buscou muito esse tipo de apoio à pessoa cega. E como eu digo, né, sempre as pessoas que faziam o curso não pagavam nada. Eram tudo gratuito, inclusive os instrutores eram a associação fazia esse convênio para pagar os instrutores, que esses iriam dar o curso, ministrar os cursos, melhor dizendo, de acordo à sua boa vontade, e com certeza eram cursos muito bons. Então a gente elaborava os projetos, enviava esses projetos, né? E geralmente a gente conseguia, né? Apesar de toda a burocracia, né? Que sempre existiu, mas a gente, de uma certa forma, sempre conseguia esses projetos, né? Então a gente teve aqui um período em que a gente tinha muito curso, principalmente na década de 90, ainda no início do século XX, né? De 2000, até, se não estou enganado, até 2005, 2010, né? E hoje, com certeza, essas atividades continuam acontecendo, né? De forma diferente, né? Porque a história se constrói, né? Ela é cheia de possibilidades, ela também se diferencia de acordo com a época, né? De cada período histórico. Mas a associação continua e sempre terá um papel fundamental na vida das pessoas que têm deficiência visual. Projeto de formação profissional. Os inúmeros técnicos que a ABC formou no campo da massoterapia, da informática, da câmara escura, dentre outras áreas, dentre outros setores. Então, a ABC tem um legado construído, né, que a posteridade, que homens e mulheres do futuro, né, precisam, né, se tornarem sabedores. Então, foram muitos os momentos que eu presenciei, né? Então a ABC ela tem esse papel, além do papel aglutinador, né, de trazer as pessoas para aqui, para a nossa casa, para a nossa sede, nosso lar, né, discutirmos questões referentes aos nossos direitos, referente às nossas possibilidades. E o alcance do trabalho da ABC se dá sobretudo na transformação de vidas. Não só de pessoas que nasceram cegas ou com baixa visão, mas pessoas que ficaram cegas ou se tornaram com baixa visão após a idade adulta. Então, eu tive a oportunidade, né, de presenciar muitos ressignificando suas vidas, né, tocando as suas vidas para frente, se tornando mulheres e homens aptos, aprendendo braille, aprendendo a conviver em sociedade e se tornando profissionais brilhantes. Não são poucos os exemplos. Então, o significado da ABC é relevante, principalmente na transformação de vidas, né? Por isso que aqui é um lugar de memória e um locus de cognição, de construção de conhecimento e o nosso patrimônio, um patrimônio histórico e educativo. Quando eu comecei a fazer os cursos da associação, eu fiz curso de panificação, fiz curso de operador de câmera escura, tudo voltado para essa área do mercado de trabalho, né? Inserção na educação digital e no mercado de trabalho. Nós tivemos aqui, do mercado de trabalho, pessoas que saíram dos cursos de câmera escura para clínicas, para hospitais. O primeiro curso do Senai, né, depois de quase 30 anos sem ter um curso de pessoas cegas no Senai, foi feito aqui nesse laboratório, né? Tanto é que uma das parcerias foi que esse laboratório fosse
reformado, terminada a reforma dele, para começar o curso para 20 pessoas. O próprio curso de informática que a ABC proporcionou, se à época eu terminei e disse, bom, vou ficar aqui, eu até disse na época ao instrutor, que era o João Bosco Santa Rosa, eu disse, olha, eu estou fazendo aqui porque eu gosto de escrever um negocinho aí, e disse que esse negócio grave, eu falei assim, guarda lá, um dia que eu precisar, quem sabe. E foi através desse curso, que eu não tomei curso em lugar nenhum mais, depois eu fui pedindo orientação a alguns amigos e eu consegui fazer minha faculdade com muita independência. O curso de informática é o curso de DOSVOX e NVDA, que são as ferramentas hoje de acessibilidade, né, com os ledores de tela, exatamente para capacitar e habilitar estudantes, né, e pessoas também para o mercado de trabalho, tendo acesso ali, aprendendo a lidar, acessar a internet, ter uma boa digitação. Essa instituição teve uma importância muito grande, tanto a nível de locomoção, que é a nossa orientação e mobilidade, como fazer novas amizades, me sentindo incluída, e em diversos cursos que eu participei aqui. Esse curso que eu iniciei por correspondência me deu a oportunidade de hoje estar aposentada. E um dos cursos, para mim também, de grande importância, foi o de teatro, qual eu passei a fazer parte do grupo Nós Cegos, na direção do professor Manuel Lopes Pontes, o qual me estendeu a apresentações fora da instituição. Isso, para mim, enquanto pessoa com deficiência visual, é um grande avanço, porque dessa forma a gente consegue se sentir inserida em qualquer espaço. O curso de Flores em EVA é um curso onde temos uma grande gama de pessoas participando, onde, inclusive, a produção desse trabalho ela remunera pessoas, né, porque o que é produzido nesse curso é para os próprios alunos. As pessoas têm nesse curso como uma terapia, que é um grupo extenso de pessoas que têm ali resgatado muito do sentido da vida. Estou aqui como voluntária, ensinando as meninas de baixa visão e cego total, né? Temos uma função aqui de trabalhar com eles com artesanatos, flores, arranjos, né? Temos uma técnica, né? A gente tem que ter todo o trabalho diversificados. O curso de massoterapia desenvolvido pela Associação Mães de Cegos é um curso profissionalizante que tem como objetivo a inserção da pessoa cega com baixa visão no mercado de trabalho. Esse curso é desenvolvido, ministrado por pessoas cegas que já foram, outrora, alunos da Associação Mães de Cegos. A minha vida começou aqui e hoje estou aqui no processo de formação dos alunos aqui na massoterapia, né? E tem sido muito bom, é muito gratificante a gente passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu, né? Trazendo também como uma forma de contribuição, né? Então eu sou muito grato à Associação Baiana de Cegos. A ABC ela abriu portas para mim, para novos conhecimentos e está me fazendo crescer profissionalmente ao lado do meu esposo. Fiz aqui o meu primeiro curso de massagem na ABC, galguei para outros cursos e estamos trazendo aqui de volta para outras pessoas cegas e com baixa visão, e também levando eles ao mercado de trabalho. Mas o curso de massoterapia, esse curso que eu aprendi aqui, através de um diretor da Associação Baiana de Cegos, que foi José Cândido Silveira, eu até costumo dizer, esse daí não me ensinou a pescar, ainda depois me deu anzol, barco e tudo. Ele quem me convidou para trabalhar lá no Instituto de Habilitação. Sou grato pelos meus 32 anos lá. Através desse trabalho eu constituí família, criei minha filha junto com a minha esposa. E hoje, graças a Deus, ela está aí também trabalhando, ela enxerga, mas foi através deste trabalho. O trabalho que eu consegui na ABC. Foi a partir daqui que iniciou a minha militância, o meu ativismo dentro do movimento de pessoas cegas com baixa visão, onde eu tive a oportunidade não só de me qualificar, de profissionalizar, mas também, né, de conviver com os meus pares. E além disso também, né, onde eu tive a oportunidade de exercer função de trabalho. Eu frequento a Associação Baiana de Cegos há 40 anos. Sou professor de música aqui da Associação Baiana de Cegos e eu ensino aqui teclado,
violão e cavaquinho. Para mim é muito importante estar aqui nessa associação. Entre tantas atividades ofertadas pela Associação Mães de Cegos, temos atendimento psicológico, social, a prática do esporte, né, com xadrez, dominó, passeio cultural, onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer lugares a partir da proposta da Associação Mães de Cegos. Muitos não têm acesso, então a Associação Mães de Cegos propõe isto para essas pessoas. Bem como nós temos a questão o projeto Associação Mães de Cegos para Além dos Seus Muros, que é um projeto que a gente leva a associação para próximo da sociedade, nas estações de transbordos, né, nas praças dos bairros mais movimentadas. A Bahia hoje tem 7 títulos brasileiros de futebol, 2 títulos nordestino de xadrez, um vice-campeonato brasileiro de xadrez, vários títulos do judô paralímpico, mas tudo começou aqui. A trajetória da ABC, né, isso desde o seu início, foi muito marcada pelo processo de conscientização. A conscientização das pessoas com deficiência visual. Né, sempre com a organização de palestras, com realização de eventos, visando formar, né, conscientizar as pessoas com deficiência visual. Isso ficou evidenciado sim, desde o início da fundação da ABC e que foi uma tônica aí, ao longo desses 40 anos de existência da instituição. Eu me recordo que até pouco mais da segunda metade da década de 90, a ABC tinha um papel importante também, inclusive, na educação de pessoas com deficiência visual. Nós tínhamos uma professora do Estado, lotada aqui na associação, que ensinava o Código Braille, que ensinava o Soroban. E depois, em 1998, com a fundação, né, melhor dizendo, com a criação do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, CAP, a ABC, né, na verdade, deixou de fazer essas atividades para se dedicar exclusivamente ao projeto, ao processo de militância. Com a atual legislação, né, em vigor, a associação vem participando através do seu presidente, né, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e outras instituições, enfim, já tem conseguido o seu espaço, que a gente tanto desejou, né, e espero que daqui para frente a coisa se concretize mais ainda e que esse espaço vá se ampliando e as pessoas cegas possam estar mais politizadas, mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e que sejamos bastante conscientes, né, do que se pretende enquanto cidadãos e cidadãs, cegos e cegas, deixar o nosso legado para quem vem depois de nós. Aqui na Associação Mães de Cegos foi o princípio de tudo no que diz respeito à conscientização política e à noção de cidadania. Porque eu conheci a Associação Mães de Cegos em 1987, ela recém-fundada, né? E foi a partir disso que eu comecei a ter noção do que é militância, a ter noção do papel que eu tinha, né, nesse processo de construção da militância. Comecei a ter consciência de que nós, pessoas com deficiência visual, podemos ser os protagonistas de nossa história, não só no sentido individual, mas também no sentido coletivo. A gente deve estar sempre tendo como foco o esclarecimento no sentido de chamar a atenção da sociedade de que nós também, enquanto pessoas com deficiência visual, temos a nossa cidadania, temos os nossos direitos e os nossos deveres. A Associação Mães de Cegos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, iniciou-se um processo de transformação que bom que eu estava presente e pude, né, exatamente beber dessa fonte do conhecimento, aonde começou o processo de capacitação, orientação, instrução para a questão da formação das pessoas com deficiência, os jovens. Na época, eu muito jovem, tive a honra de participar daquele momento, que me trouxe muito acúmulo exatamente para
questões da militância da pessoa com deficiência, do conhecer a fundo a vida da associação, e aí isso perpassa pelos estatutos, né? A forma de se comportar, de como conduzir a vida política no movimento, para a gente dizer assim, ó, eles entregarem a gente para o movimento, estão prontos, agora é com vocês. Então, aquela época ali foi uma época importante, a época de formação desses jovens que logo depois se tornaram adultos e grandes lideranças, exatamente a partir disso. Então, a Associação Baiana de Cegos deu essa contribuição na minha vida, na vida daquelas pessoas naquela época, de muita importância, porque é algo que a gente certamente não ia aprender em universidade, em cursos, mas sim com pessoas que já eram militantes. Entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, a Associação Baiana de Cegos passa por um processo muito importante, né, de mudança, um processo de transformação. Porque a gente vê, a partir daquele momento, emergirem novas lideranças, inclusive por parte da juventude, que começa, a juventude que, naquele contexto, começa a se organizar e a ABC começa a ter uma abertura democrática maior, inclusive no sentido de agregar as novas lideranças emergentes. E naquele instante, os jovens começaram a se reunir para propor formação política, para propor a realização de eventos, né? Inclusive foram realizados eventos importantes. Eu me recordo do evento que a gente denominou de Sábado Cultural. O primeiro Sábado Cultural reuniu mais de 400 pessoas na sede da ABC, entre pessoas cegas, com baixa visão, familiares, para debater políticas públicas, para debater inclusão, acessibilidade, que é o principal projeto, né? É a principal missão da ABC. A ABC ela tem um alcance gigantesco, né, no estado da Bahia, na medida em que ela coloca na mesa, ela pauta as questões referentes às pessoas com deficiência visual, né? A educação, a inclusão, a acessibilidade à cultura. Isso que move a Associação Baiana de Cegos, isso que dá, né, que determina o seu papel social e o seu grande alcance. Não por acaso nós estamos completando 40 anos, né? Porque o que é a associação? Quando nós nos referimos à associação, é justamente a nossa união, o esforço que fazemos para estarmos juntos nesse projeto de debate, nesse projeto de reflexão constante sobre as pessoas com deficiência visual. Não que a gente não tenha nossos conflitos. A ABC tem conflitos, a ABC tem altercações muito difíceis às vezes, muito duras, né? Porém, o projeto ele continua sendo identificado pela essência, né, que a ABC foi criada, para a qual a ABC foi criada, né, que é a luta pela inclusão, a luta pelos direitos de todas as pessoas cegas, de mulheres e homens cegos e com baixa visão do estado da Bahia. A Associação Baiana de Cegos, em 2010, fez o primeiro encontro de mulheres aqui na Bahia, e onde vieram pessoas de diversos municípios da Bahia e de fora do estado, veio também gente lá do Maranhão, onde propagou para todos os outros estados o nosso encontro, que foi assim maravilhoso, com mulheres diversas, com mulheres que nunca tinham saído de dentro de suas casas e vieram até a nossa instituição e saíram com uma bagagem grandiosa. Nós debatemos diversos assuntos, nos incluímos enquanto mulheres, antes mesmo de ser deficiente, e eu acho que essa inclusão é muito satisfatória. Venho aqui desde do tempo da fundação, construí muitos amigos aqui e hoje me sinto muito feliz aqui trabalhando. Eu me sinto muito feliz em participar, em fazer parte dessa equipe que busca o direito das pessoas com deficiência,
que valoriza. E aqui dentro nós temos, sim, mulheres com determinação, mulheres que fazem essa parte tanto no esporte, educação, o trabalho, que fazem essa multiplicação. A gente usa da melhor forma o nosso espaço, sobretudo a área de lazer, que é essa área do entretenimento, né? Realizando torneio de dominó, xadrez, festa junina, natalina, happy hour, né? E aí as pessoas se divertem, mostrando a felicidade das pessoas cegas e com baixa visão. A ABC é uma organização, né, que forma as pessoas, né, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista também para a reabilitação para a vida. A Associação Baiana de Cegos foi e é importante para mim nos seguintes aspectos. Primeiro, resgatando a minha dignidade enquanto ser humano. Eu defino o ABC, sempre defino o ABC como um lugar de memória, um locus de cognição e um patrimônio histórico-educativo de mulheres e homens cegos do estado da Bahia. E a ABC tem uma importância singular na minha vida, porque quando eu saio do Instituto de Cegos da Bahia, aluno interno, quando eu saio de lá com 14 anos, aos 16 anos, eu tive a grata alegria de encontrar a ABC. E foi o convívio com meus pares que me ajudou a me constituir como professor, como escritor, realizando as minhas conquistas. As pessoas com deficiência aqui na associação, elas se sentem em casa, né? Elas se sentem aqui fortalecidas. E aqui o acolhimento, a interação entre todos, para mim, foi e será sempre de grande importância. Com a Associação Baiana de Cegos na minha vida, eu comecei a ter as oportunidades. Primeiro, claro, ter a visão de mundo e, a partir disso, ter as oportunidades, o aprendizado, o conhecimento do movimento social, do movimento das pessoas com deficiência, e junto com as pessoas que eu comecei, inclusive, a resgatar a minha dignidade e me reconhecer enquanto pessoa cega, enquanto cidadão. A associação, para mim, foi assim, um estímulo muito importante, porque eu me encontrei pessoas, né, que eram entusiastas como eu pelo movimento. Através dessa instituição da ABC, aprendi a lutar pelos meus direitos, a cumprir o meu dever, a não desistir daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho. O pessoal que tem aí, curte a área de lazer, e tem o entretenimento, né? Tem o esporte e tudo aí. Acho que aqui é um espaço que o cego, na verdade, precisa de um espaço de lazer, de um espaço de interação, um dominó para jogar, um violão que eu nunca peguei no violão para tocar nada. Hoje já toco as 2 canções. Aqui a gente se diverte, interage com outros cegos, com outras pessoas, mas aqui eu me encontrei. Hoje aqui eu tenho aula de violão, né? Aqui tem informática, dança, tem braille, né? Então, assim, um espaço legal para gente que é cego, um ambiente fechado, totalmente para cegos, e tem entretenimento, né? Hoje a Associação Baiana de Cegos, até para afirmar a sua missão estatutária, a gente tem as relações. Hoje a associação ela ocupa a vice-presidência do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tem cadeira na Organização Nacional do Cego do Brasil, cadeira de delegados titulares e suplentes, participa das ações efetivas pelas instituições parceiras de outras deficiências, as ações propostas pelos governos, né, tanto estadual como municipal, e dos movimentos sociais a partir dos fóruns. A ABC tem transitado exatamente para, dentro disso, levar a proposta da instituição Associação Baiana de Cegos e, vinculada a isso, a defesa, quando discutido, sobre a pessoa cega com baixa visão. Os momentos maiores de crise que o nosso país teve, seja de crise política, seja de crise social, a Associação Baiana de Cegos teve na vida de cada um de nós, pessoas cegas e com baixa visão, né? Doando cesta básica,
que era um trabalho que tinha e que tem aqui na associação, trazendo profissionais para falar de saúde, de educação, de política, de movimento social, acessibilidade. A sobrevivência da Associação Mães Cegas, a manutenção de todo esse trabalho que a Associação Mães Cegas se propõe a fazer, ela é exatamente oriunda da doação da sociedade civil. É claro que a gente fica sempre no desejo, na vontade de que o poder público possa estar nos ajudando, porque a gente sabe que aí seria um volume muito maior e a gente conseguiria, com certeza, atender melhor e cumprir de forma mais veemente o papel da Associação Mães Cegas. O principal é o patrimônio imaterial que a ABC tem, né? Que é esse acúmulo de conhecimento, esse know-how em relação às pessoas com deficiência visual, às pessoas cegas com baixa visão, e que não se estagnou, né, no passado, mas que vem deslumbrando cada vez mais, né, um futuro, né, de progresso, de prosperidade, de construção, de coletividade. Para mim é uma honra, né, nesses 40 anos da Associação Mães Cegas, estar presidente da Associação Mães Cegas, vivenciando esse momento de 40 anos, né, de tanta história e ajudando a cumprir com o papel da Associação Mães Cegas, que é a defesa do direito da pessoa com deficiência, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão no paradesporto e a defesa dos direitos.